Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Ele fez um documentário sobre uma região do Brasil cheia de lendas e de mistérios. É o repórter cinematográfico Genito Santos. Venha pra cá. E aí, tudo bom, Genito? Tudo bem, Gê. Quanto tempo você levou para fazer esse documentário? Bem, nós ficamos aproximadamente 3 anos pesquisando, né? E aproximadamente 6 meses filmando a região. Gravando as cenas e conversando com pessoas, entrevistando pessoas que conhecem um pouco de todo esse misticismo da Serra do Roncador. Chama-se Enigmas da Serra do Roncador. Exatamente, é porque a região do Vale do Araguaia, ela é cercada por lendas, misticismo e muitos enigmas. Entre esses enigmas está também a história do Coronel Fawcett, que desapareceu em 1925 naquela região. Isso que sumiu mesmo. Você tem o DVD aí, por acaso? Não, né? Como é que é a história do sumiço do Coronel Fawcett? Na verdade, o Coronel Fawcett, ele veio por várias vezes no Brasil. Começou as suas viagens em 1906 e depois ele veio em outras viagens. Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, ele era um militar britânico, ele serviu, né? Participou da guerra. E depois, no final da guerra, em 1918, ele começou a preparar a sua grande expedição ao Brasil. Isso porque ele tinha vindo antes ao Brasil e ficou encantado com a região, ficou encantado com a vida que ele encontrou aqui dos índios, né? E também um pouco decepcionado, porque das suas primeiras viagens ele veio para fazer um trabalho como topógrafo nas divisas do Brasil, Bolívia e Peru. Ali existia um conflito pela a disputa da borracha. E ali ele viu que os índios eram tratados de forma terrível. Então ele achava que se tratasse de forma cortês, esses índios seriam mais fáceis de lidar. Era um engano porque esses índios eram selvagens. E além disso ele tinha que lidar com feras selvagens, com cobras, anacondas gigantes. A história conta que ele matou, naquele tempo, uma cobra que amedrontava os seringueiros, que tinha mais de 19 metros e 30 centímetros de diâmetro. Mas peraí, 19 metros? 19 metros. O Mato Grosso ele está dentro da região Amazônia Legal, né? Então você imagina isso em 1906, depois 1920, que foram as viagens que ele fez ao Brasil, né? Era totalmente selvagem. Ele veio fazer algum tipo de medida quando ele veio para essa região? Sim, ele se formou em agrimensura, além de ser um militar também, né? Então ele foi convidado pela Sociedade Geográfica Real exatamente para fazer essa medição das limitações do Brasil, Peru e Bolívia. Não tem nada a ver com a medição da circunferência da Terra? Nada a ver. Não, porque teve uma medição também, uma expedição que levou 10 anos. Sim. E que também teve problema com índios, problema com a região local e tal, para fazer uma medição da Terra, mas aí era exatamente na área do Equador para provar que a Terra não era absolutamente redonda. Essa vinda dele aqui é porque eles viam que a guerra seria inevitável. Era uma disputa muito grande do Brasil, da Bolívia e do Peru. Por isso, a Sociedade Geográfica interveio exatamente para definir essas... E como é que foi o sumiço dele? Ele, na primeira viagem que ele fez ao Brasil, depois da guerra, em 1920, ele veio numa expedição custeada por ele mesmo e que durou 3 meses. Ele entrou na região do Mato Grosso,
com sua expedição e acabou desistindo. Ele percorreu cerca de 500 quilômetros, mas acabou desistindo porque era uma mata muito densa, existia uma dificuldade muito grande. Ele retornou à Inglaterra e ali, durante 5 anos, ele preparou a sua vinda exatamente para, dessa vez, ele imaginava que duraria 2 anos para percorrer o local que ele achava que existia uma civilização perdida. Quando ele veio, no início, falava-se de Eldorado, né? Desde do século XVII, século XVIII, já se falava, os incas falavam dessa cidade de ouro. Mas a intenção dele não era essa. Ele buscava uma civilização perdida no noroeste do estado de Mato Grosso, habitada por brancos europeus, e que ele nomeou de Zé. Então, essa história, ela repercutiu assim, porque também tinha um respaldo da sociedade geográfica, né, real, e também dos principais jornais americanos, acabou repercutindo. Mas como é que ele sumiu? Como é que, de repente, ele estava um dia, e no dia seguinte, cadê o Fausto? Não está. Sim, foi assim. Ele saiu de Cuiabá em 4 de março de 1925. Ele, o filho Jack e um fotógrafo, o Raimel. E eles, então, entraram pela região de Chapada dos Guimarães, em direção à região do Xingu. Ali, ele também levava alguns peões para acompanhá-lo, para levar os pertences e tudo. Eles chegaram até a região que 5 anos antes ele tinha desistido, que ele nomeou de acampamento do Cavalo Morto. Ali os peões não aguentaram mais, desistiram e retornaram a Cuiabá. Só que durante o percurso dele, ele escrevia tudo. E esses peões retornaram, levando todas as cartas que ele havia escrevido, e daí nós temos esse respaldo da história, né? Mas como é que ele sumiu, pelo amor de Deus? Na verdade, como eu te disse, a última notícia que se tem é que ele estava no acampamento do Cavalo Morto, onde ele escreveu para a esposa Nina, dizendo que acreditava que em poucos dias ele alcançaria a região dos índios e de uma cachoeira de que se tanto falava. Dali para frente, ninguém mais sabe o que aconteceu, nem com ele, nem com o Jack, o filho, nem com o Raimel. Aí, assumiu todo mundo. Daquele ponto, a 500 quilômetros de Cuiabá, a história se transforma em um grande mistério e ela se transforma em 2 histórias diferenciadas. A história mística, que acredita, porque ele trazia consigo uma estatueta de basalto negro. E essa estatueta, segundo o que ele escreveu, ela tinha uma particularidade a ser sentida por todos aqueles que a seguravam nas mãos. Ela dava uma descarga elétrica tão forte que as pessoas eram obrigadas a largá-la. E então ele acreditava que aquela estatueta fosse uma espécie de chave, ou até mesmo de um mapa, para que ele pudesse encontrar a civilização perdida que ele buscava, né? Já está aqui o DVD, já trouxeram? Sim. Enigmas da Serra do Roncador. Na região de Campinápolis existe a maior aglomeração de aldeias do mundo. Cerca de 100 aldeias, mais de 7.000 índios da etnia Chavante vivem naquela uma lagoa, que eles chamam de Lagoa Encantada, que segundo os índios e os místicos, emergem uma luz dessa lagoa, e que Você viu isso, não? Nós temos uma imagem disso que foi feito por um grupo de místicos em 1999, a imagem real dessa luz. Mas tem essa caverna, que segundo os índios, essa luz entra para essa caverna. E o cacique Aniceto, que é o cacique mais respeitado daquela região, fala de um índio morcego, que seria um ser que vive nas profundezas daquela caverna, com uma aparência próxima do ser humano, né, o seu corpo, mas que ele tem asas soltas do corpo, asas de morcego. E esse moço que acabou de falar, ele é um pesquisador da área da ufologia e também consultor da revista UFO. Ele pesquisou sobre essa lenda e acabou chegando a esse ser que correlaciona muito com a história dos índios morcegos, tão comentada naquela região. Você ficou quanto tempo na região? 6 meses percorrendo toda aquela região. Uma região ainda selvagem,
né? Nós ainda tem uma região assim quase intocada e que, de fato, tem muito mistério ali a ser desvendado. Bom, eu conversei aqui com o Genilton Santos, que ficou lá filmando coisas estranhíssimas lá na Serra do Roncador, que, aliás, é conhecida como uma região que atrai ufólogos e místicos, né, do país inteiro e de fora do país também. Genilton, muito obrigado pela sua presença e... Obrigado.